Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Thiago, professor de Física, e vamos para a resolução da lista de revisão para a prova parcial do terceiro trimestre. Então, questão 1. A figura abaixo mostra um raio de luz monocromática que, propagando-se no ar, incide radialmente na superfície circular de um semicírculo de vidro transparente. Bom, primeira parte importante, se ela incide radialmente, ela está incidindo segundo o raio desse semicírculo de vidro transparente. Então tá aqui, ó. Este cara aqui é o semicírculo de vidro transparente, beleza? Legal. Ao penetrar no semicírculo, a luz é parcialmente refletida na superfície plana interna, raio R, e parcialmente refratada para o ar. O raio R refletido, ao atingir a superfície, também emerge para o ar. Bom, então só para a gente começar aqui, ele vem do ar para o vidro. Então, entenda o seguinte, o N do vidro é maior que o N do ar, beleza? Tá bom. O raio refletido, ao atingir a superfície circular, também emerge para o ar. Entre os raios representados na figura, quais dele melhor representam, respectivamente, os raios refratados na superfície e na superfície circular? Bom, aqui já tem até algumas respostinhas aqui, deixa eu apagar para não ficar ruim. Então, primeira coisa, quando ele passa do ar para o vidro, era para ele se aproximar da normal. No entanto, se ele está incidindo no sentido do raio, aqui tem 90 graus. E quando tem 90 graus, não sofre desvio. Ou seja, quando ele passa do ar para o vidro, ele não vai sofrer desvio. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Ele vai ser refletido. Aí aqui ele vai ter que passar do vidro para o ar sem sofrer nenhum desvio. Ou seja, eu vou tirar a AC e a E. Agora, o que acontece? Nessa segunda parte aqui, ó, que eu vou até focar aqui, ele vai passar do vidro para o ar. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar do N maior para o N menor. Então, ele vai ter que se afastar da reta normal. Ou seja, só pode ser a alternativa 3 e 5D de dado. Correto? Bora para o próximo? Questão 2. Um raio de luz monocromático incide sobre a superfície plana de separação entre dois meios homogêneos e transparentes. Parte do raio é refletido, raio 2, e parte é refratado, raio 3. O meio 1 é o ar, índice de refração igual a 1. E no meio 2 tem-se o valor da velocidade da luz igual a raiz de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. O raio 2 forma com a superfície de separação um ângulo de 30 graus, conforme pode ser observado na figura a seguir. Determine em graus o ângulo beta, que é formado entre o raio refratado e o raio incidente, sabendo que n é a reta normal aos meios e a velocidade da luz tem um valor de 3 vezes 10 oitava. Bom, então a primeira coisa aqui eu vou pegar a figura e vou observar alguns pontos. Se aqui é 30, aqui vai valer 30. Por quê? Neste ponto aqui eu já chamo atenção. Esse ângulo de incidência, que é entre a normal, vale 60 e o de reflexão vale 60. Bom, então primeiro ponto normal. Segundo ponto, aqui vale 90 graus, certo? Está um ângulo reto. Eu só preciso agora encontrar este ângulo aqui, que é o ângulo de refração. Que aí eu consigo achar o beta, porque o beta vai ser o 30 mais 90 mais... Opa, perdão, que eu coloquei aqui o beta. O beta vai ser o 30 mais 90 mais esse ângulo R. E aí, de cara, olha o que está acontecendo aqui, ó. Vamos lá. N1 seno de incidência, que vale 60, é igual a N2 seno de refração, que é o valor do R que eu quero achar. Eu não tenho N, mas ele falou o seguinte, ó, vamos lá, um raio de luz incide sobre a superfície de separação entre dois meios homogêneos e transparentes. Na parte do raio é refletido e parte refratado. O meio 1 é o ar, de índice de refração 1, então N1 é 1.
Seno de 60, ele deu? Não. Raiz de 3 sobre 2, tem que saber. O N2 ele não deu, só que o que ele fala aqui nessa frase? Ó? E no meio 2 tem-se o valor da velocidade igual a raiz de 3 vezes 10 oitava. Então, pensa comigo. N2 é C sobre V2. O C é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E o V2 é raiz de 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Particularmente, corto, o N2 vai dar quanto? 3 sobre raiz de 3. Se eu racionalizar isso aqui, ó, vou multiplicar por raiz de 3, isso aqui vai dar quanto? 3 raiz de 3 sobre 3, que dá raiz de 3. Ou seja, o N2 é raiz de 3 seno de R. Bom, raiz de 3 com raiz de 3 cortou. 1 sobre 2 é igual a seno de R, portanto, o R vale 30 graus. Não é a resposta, porque ele quer o beta. O beta ele vai ser 30 graus mais 90 graus mais 30 graus. O beta vai ser igual a quanto? 90 mais 30, 120. Mais 30, 150 graus, que dá a alternativa C, a resposta. Tudo bem? Questão 3, uma questão da Unicamp. A figura A apresenta um esquema simplificado de um refratômetro destinado a determinar o índice de refração N1 de um líquido. Nele, o líquido é iluminado por raios que o atravessam, atingindo na parte superior um vidro de índice de refração conhecido como N2 igual a 1,8. Quando θ1 é igual a 90, temos o máximo valor para o ângulo de refração θ2, que nesse caso é chamado ângulo crítico θc. Ver figura B. Legal. Ele dá o seno de 56, que é 0,8, o cosseno de 56, que é 0,6, e a tangente de 56, que é 1,3. Se o ângulo crítico medido foi 56, pode-se dizer que o índice de refração do líquido em questão é... Bom, primeira coisa, eu vou separar esse exercício em duas partes. Primeiro, ó, vamos olhar a parte A. O que aconteceu na parte A? Acompanha comigo. Ó. Veio aqui e subiu. Então, ó, pensa comigo. Ele veio do N líquido, seno de θ1 igual N2 seno de θ2. Então, vamos ver o que a gente tem. N líquido, não tenho. Seno de θ1 é seno de θ1, que eu não sei, na parte A. Depois eu volto para ler. O N2 é 1,8 seno de θ2. Beleza? Essa é a primeira relação. Agora, vamos para a segunda relação, a parte B, a figura B aqui. Então, ó, também veio do líquido, só que aqui, olha o que aconteceu. Ele veio do líquido a 90 graus e saiu com esse ângulo crítico. Então, ó, N líquido, seno de 90 é igual a N2 seno de θc. E aí eu tenho o quê? O N do líquido eu não sei. Seno de 90 é 1. N2 é 1,8 seno de θc. Bom, então vamos lá, ler novamente. Então, ó, a figura A representa o esquema simplificado de um refratômetro destinado a determinar o índice de refração N1 de um líquido. Nele, o líquido é iluminado por raios que o atravessam, atingindo na parte superior um vidro de índice de refração conhecido como N2, 1,8.
Quando θ1 é igual a 90, temos o máximo valor para o ângulo de refração θ2, que nesse caso é o ângulo crítico, ver a figura B. Se o ângulo crítico for 56, bom, olha lá. Se for 56, espera aí, agora eu já consigo olhar direto para o B, porque ó, ele deu o ângulo crítico. N do líquido vezes 1N do líquido é 1,8 seno de θc, que seria θ de 56, que é o ângulo crítico. Então, ó, N do líquido seria 1,8 vezes seno de 0,56 é 0,8. Tudo bem? Então, essa era a primeira parte, que eu preciso fazer a conta aqui. 1,8 vezes 0,8, isso aí vai dar 1,44. Tudo bem? E aí, vamos dar uma olhada nas respostas. O que ele falou aqui, ó? N1 igual a 1,44? Sim. Então, já posso tirar a C e posso tirar a D. Então, vamos lá. N1 igual a 1,44, ok. E se trocarmos esse líquido por um índice de refração maior, o ângulo crítico será maior que 56. Sim, alternativa A. Por quê? Se você perceber aqui a relação, ó, N do líquido é o N vezes o N do ângulo crítico. Se eu aumentar o N, mantendo o mesmo líquido, o ângulo crítico vai ter que aumentar. Portanto, a alternativa A. Questão 4. A lei de Snell relaciona os ângulos formados entre os raios de luz e a reta normal com os índices de refração dos meios envolvidos na refração de um raio de luz e determina que o produto do seno do ângulo formado entre o raio de luz e a reta normal e o índice de refração do meio deve ser constante. Pode-se equacionar essa lei da seguinte forma: N1 seno de incidência, N2 seno de refração, θ1, θ2. Considerando o exposto, determine o ângulo de refração, ângulo entre o raio refratado e a reta normal. Sabe-se que quando um raio de luz incide na superfície da água, refletindo com um ângulo de 60 com a superfície. Bom, vamos lá. Então, está aqui a minha superfície da água. Olha que interessante esse exercício aqui. Ele não é tão fácil assim, não. Por quê? Por isso que ele deu a fórmula para a gente. Ele falou que vai refletir com um ângulo de 60 com a superfície. Então, espera aí. Então, vou desenhar aqui, ó, o raio refletido vale 60 graus. Só que se o refletido vale 60, deixa eu voltar aqui. O raio de incidência também tem que ter um ângulo de quanto? De 60 com a superfície. Se eu traçar aqui a normal, então esse ângulo de incidência aqui vai ser 30 graus. Bom, se o ângulo de incidência vai ser 30, esse feixe vai se aproximar da reta normal. Por quê? Porque ele vai passar do N do ar, que é igual a 1, para o N do líquido, que é 1,33, certo? Que ele fala aqui, ó, sabe-se que o raio de luz oriundo do ar é refratado passando-se a se propagar na água, índice de refração de 1,33. Nisso daí, eu já sei que o ângulo de refração tem que ser menor que 30, porque ele vai passar do meio menos refringente para o meio mais refringente. Então, eu já tiro esse e tiro esse. Sobrou A e D. Bom, vamos lá. N do ar, seno de incidência, que é 30, N do líquido, seno de refração, que é esse cara aqui, o R. N do ar é 1, seno de 30 é meio, N do líquido é 1,33. 1,33 é a mesma coisa que 4 sobre 3 seno de R. Bom, 3 passa para cima, 3 sobre 2 vezes 4, 8, é igual a seno de R. 3 dividido por 8 vai dar um seno de R igual a 0,375.
Bom, aí que vem a parte interessante. Essa é a parte mais difícil do exercício, você identificar ou é 22 ou é 10. 10 está muito próximo da reta normal, está muito próximo do quê? Do ângulo de zero. O 0,375 possivelmente, é o 22. E aí você é meio pela lógica, mas se eu pegar o seno de 22, é 0,374, portanto, o R só pode ser 22 graus. Beleza? Alternativa A. Questão 5. Fibra ótica. Vamos lá? A fibra ótica é um filamento flexível e transparente fabricado a partir de um tipo de plástico ou vidro de espessura ligeiramente maior do que a de um fio de cabelo, que conduz sinais luminosos a grandes distâncias, com baixa perda de intensidade. Sua estrutura é formada por um núcleo com índice de refração N1, em que o feixe se propaga com velocidade V1, envolvido por um revestimento com índice de refração N2 e velocidade de propagação do feixe V2, como pode ser visto na figura a seguir em corte transversal. Legal, então tá aqui. A videolaringoscopia, usa, por exemplo, uma fibra inserida pela boca ou nariz para que a cavidade oral seja vista por meio das imagens que são transmitidas para um monitor. Para que a informação seja captada, o feixe luminoso realiza várias reflexões totais. Estava aqui, várias reflexões totais no núcleo da fibra, uma vez que... Bom, meus queridos, vamos dar uma relembrada aqui, Então, o que eu tenho numa fibra ótica? Particularmente, eu vou fazer retinho aqui, Eu tenho um núcleo onde o N do núcleo tem que ser maior do que o N do revestimento. E por que isso tem que acontecer? Vamos ampliar aqui um pouquinho, Então, eu tenho que ter o N do revestimento tem que ser o N menor e o N do núcleo tem que ser o N maior. Então, como ele chamou de N do núcleo de N1 e N do revestimento de N2, eu já sei que o N1 tem que ser maior que o N2. Por quê? Lembra o que tem que acontecer? Para ter reflexão total, o que é a reflexão total? A luz vai bater e vai ficar o quê? Presa aqui dentro. Então, princípio da fibra ótica. Ela vai bater e vai ficar o quê? Refletindo aqui dentro. O que tem que acontecer? Este cara aqui, que é o ângulo alfa, o alfa tem que ser maior do que o ângulo limite. E, para ter reflexão total, o feixe tem que estar no caminho do N maior em direção ao N menor. Então, o N1 tem que ser maior que o N2. Se o N1 é maior que o N2, eu já tiro a A, tiro a D e tiro a E. Ficamos entre a resposta B e C, ok? Só que ainda aqui ele pediu o seguinte, das velocidades, não é isso? Então, vamos ter que lembrar o segundo ponto. N é C sobre V. Então, pensa comigo, N1 é maior do que N2. Então, C sobre V1 é maior que C sobre V2. Então, V2C, estou multiplicando em cruz, é maior que V1C. Se cortou, V2 é maior do que V1 e N1 é maior que N2. Portanto, a resposta correta é a alternativa C. Certo? Questão 6. A água tem índice de refração absoluto para um feixe de luz monocromática igual a 4 sobre 3. Então, o N da água é igual a 4 sobre 3. Se a velocidade da luz é 300.000 km por segundo, C 300.000
km por segundo. Então, a velocidade da luz em 10 a quinta km por segundo na água vale quanto? Bom, vamos lá. N é C sobre V. Se ele quer a velocidade, eu passo ela para cima. N vezes V é igual a C. V é igual a C sobre N. O C são 300.000 km por segundo, dividido por quanto? 4 terços. Então, 3 vezes 3.000 vai dar 900.000 dividido por 4 km por segundo. Bom, 900.000 dividido por 4, isso aí vai dar 2,25, é isso? Oh, meu Deus, travou aqui. 225.000 km por segundo, que é 2,25 vezes 10 a quinta km por segundo, que dá a alternativa C. Então, questão 6, alternativa. Questão 7. Quando um raio de luz monocromático atinge a superfície de separação entre dois meios ópticos transparentes, ocorrem simultaneamente os fenômenos de reflexão e refração. Ou seja, uma parte do raio incidente retorna ao meio de origem e outra atravessa a superfície de separação, como mostra a figura abaixo. Então, esse é o raio refletido e esse aqui é o raio refratado. Legal. Considere uma situação em que o meio A seja o vácuo e o meio B seja o vidro, com índice de refração igual a raiz de 3, e o raio refletido e o raio refratado formem em si um ângulo reto. O refletido e o refratado formem um ângulo reto. Bom, meus queridos, eu vou ter que pegar aqui, eu vou redesenhar isso, e olha que interessante. O refletido e o refratado formem um ângulo reto, ou seja, entre eles tem que ter 90 graus. Então, agora eu vou ter que tomar cuidado com esse cara aqui, ó. Esse é o ângulo de incidência. Então, o refletido e refratado vale 90 graus. Beleza. Então, vou colocar aqui, ó. Ele acabou de falar que o meio A é o vácuo, então NA vale 1. E o NB é o vidro, vale raiz de 3. O que eu tenho que ficar esperto? O ângulo de incidência, que eu vou chamar de alfa, tem que ser igual ao ângulo de reflexão, que é alfa. O ângulo incidente e o ângulo refletido tem que ser igual. Este cara é o beta, certo? O beta tem que ser menor que o alfa. Então, o alfa é menor que o beta. E por que eu sei que o beta é menor que o alfa? Porque passou de um N menor para o N maior. Beleza? Então, tá bom. E eu tenho mais uma coisa importante, ó. Eu vou pegar esses caras aqui, ó. Alfa, 90 e beta. Isso tem que dar 180. Então, pense comigo. Alfa mais 90 mais beta tem que ser igual a 180. Então, alfa mais beta tem que dar 90. Perfeito. Se eu pegar agora, o que vai acontecer? Ó? NA, seno de incidência, é NB, seno de refração. Legal. Então, vamos lá. Nessas condições, qual o valor do ângulo de refração? N do A é 1, seno de alfa é igual a N do beta, NB, que é raiz de 3, seno de R. Bom, vamos pensar aqui por lógica. Ele quer saber o ângulo de refração. Então, eu posso fazer por teste, certo? E aí, vamos tentar primeiro os números que são meio que óbvios, né? 60, 30. Então, se eu pegar aqui, ó, seno de alfa.
Se for um ângulo de incidência 60, raiz de 3 seno de R é 30. Por quê? Se você pensar aqui, ó, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, raiz de 3, seno de 30 é meio. E aí eu tenho o quê? Raiz de 3 sobre 2 igual a raiz de 3 sobre 2. E aí você fala, por que eu pensei no 60 e 30? Porque a soma tem que dar quanto? 90. Perfeito? Então, essa situação é válida quando o R vale quanto? 30 graus. Perfeito. Então, eu já achei que a resposta do item 8 é a alternativa D de dado. Vou testar mais um só. Agora eu vou fazer um teste. Se fosse 45, então, ó, seno de alfa igual raiz de 3, se fosse seno de 45. Pensa comigo. Seno de alfa, raiz de 3, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de alfa, raiz de 6 sobre 2. Tá vendo? Que não vou conseguir encontrar respostas plausíveis para isso aqui. Mesma coisa com 15. Tudo bem? Bom, esse é o jeito mais fácil de fazer essa questão. Questão 8. Dois raios de luz monocromática de mesma cor, 1 e 2, atravessam blocos transparentes imersos no ar com a forma de um paralelepípedo retângulo conforme a figura. Considerando os valores representados na tabela e sabendo que o índice de refração absoluto do ar é 1, a medida do ângulo alfa indicado na figura é de aproximadamente quanto? Bom, pessoas, são duas partes. Eu vou começar pela primeira parte aqui, ó. Se você olhar, o que está acontecendo aqui, ó? Ele vem desse meio e vai para o ar a 90 graus. Então, ó, ele quer saber o N desse cara aqui, não é isso? Então, ó, considerando os valores, o ângulo alfa é indicado aproximadamente... Ah, não, ele quer o ângulo alfa, perdão. Então, ó, o N desse aqui eu não sei, que é o bloco, o N do bloco. Mas, ó, olhando essa parte aqui, eu tenho que N do bloco, seno de incidência. Se aqui vale 30, aqui vale 30. Seno de 30 é igual N do ar, seno de 90 graus. Então, N do bloco, seno de 30, que é meio, N do ar é 1, seno de 90, que é 1. Então, eu acabei de descobrir que o N do bloco vale 2, porque eu passei o 2 multiplicando. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 1 dá 2. Achei o N do bloco. Agora, eu vou olhar esta parte, que veio do ar, ó, parte 1. Agora, eu vou olhar a parte 2, que é essa daqui, ó. Veio do ar. Então, N do ar incidiu com 60, foi para o bloco com ângulo de alfa, que eu não sei. N do ar é 1, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o N do bloco é 2, seno de alfa. Tudo bem? Raiz de 3 sobre 2 vezes 2, 4, seno de alfa. Olha que legal. Raiz de 3, então é aí que eu tenho que tomar cuidado. É 1,7. Dividido por 4 vai dar quanto? Seno de alfa, aproximadamente 0,425. Então, 0,425 é 0,43. Portanto, o alfa vale 43, que é a alternativa D de dado. Beleza? Próxima questão, questão 9. Mudou um pouco agora, né? Vamos para exemplos de equação de Gauss e aumento. Um objeto está a uma distância P de 3 centímetros de uma lupa, lente convergente, que fornece uma imagem ampliada de 6 vezes. Pessoas, lupa ampliou 6 vezes, 6 vezes, não 6 centímetros.
Então, esse A, aí eu já vou chamar a atenção, é mais 6. Por que mais 6? Porque a lupa, a imagem está direita dentro. E se eu tenho uma imagem direita, ela é também virtual, tá? No caso, maior nesse aqui. Determine a distância focal f da lupa e a posição que a imagem formada relativamente à lupa. Bom, ele pediu duas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, A é igual a f sobre f menos p. O A vale 6, é igual ao foco, que eu não sei, sobre f menos o p, que vale 3 centímetros. Então, a resposta vai estar em centímetros. Vou passar multiplicando, vai ficar esse cara aqui, ó, 6f menos 3 igual a f. 6f menos 6 vezes 3, 18, igual a f. 6f menos f igual a 18. 5f igual a 18. Portanto, f igual a quanto? 18 dividido por 5. 18 por 5, deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima, dá 3,6 centímetros positivos, que é a lente o quê? Convergente. Então, ele quer determine a distância focal da lupa e a posição em que a imagem está a lupa. Então, primeira coisa, o foco é 3,6, então não pode ser a A, não pode ser a B, não pode ser a D. Ou é C ou é E. E agora ele quer posição Q da imagem. Então, segundo ponto, eu vou fazer o seguinte, A menos P' sobre P. 6 é igual a menos P' sobre quanto que é o P? 3. Então, 3 vezes 6, 18, é igual a menos P'. Então, o P' dá menos 18 centímetros. Então, isso daí vai ser a alternativa C, menos 18 e 3,6. Questão 10. Um estudante, aproveitando a luz solar e fazendo uso de uma lente de aumento convergente, conseguiu acender um fósforo que se encontrava a 20 centímetros da lente. Veja a figura a seguir. A distância focal e a divergência da lente são respectivamente. Bom, um exercício de definição esse aqui. Todo feixe que vem paralelo vai para o foco. Então, esse aqui é o foco da lente e o foco vale 20 centímetros. Se ela é convergente, o foco é positivo, 20 centímetros ou 0,2 de metro, que é a alternativa C ou a alternativa D. Só que aí ele pediu também quem? A vergência. Se vergência é 1 sobre o foco, eu vou fazer o seguinte. Opa, saiu do ruim. Calma aí. 1 sobre, tem que estar em metro, 0,2 de metro. 1 sobre 0,2 vai dar quanto? 5 dioptrias, ou 5 conhecidos como graus, né? Então, isso aí só pode ser a alternativa C. Próximo, questão 11. Questão de verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Deixa eu separar a caneta aqui. Lentes são instrumentos ópticos muito comuns em nosso cotidiano. Podemos encontrá-las em microscópios, telescópios, óculos, câmeras fotográficas, etc. Dentre os tipos de lentes existem as lentes esféricas, que podem ser convergentes ou divergentes. Sobre as propriedades das lentes esféricas são feitas as seguintes afirmações. Item 1. As lentes de bordas finas são sempre convergentes. Falso. Vai depender de quem? Do meio em que elas estão. Então, quando o N da lente é maior que o N do meio, elas são convergentes. Só que se eu invertesse os N's, elas seriam divergentes. Então, um é falso. Praticamente eu já achei a resposta.
Só pode ser a alternativa C, mas vamos conferir. As lentes de borda espessa ou borda grossa podem produzir imagens reais e virtuais. Sim, por quê? Porque vai depender do índice de refração, do meio. A convergência ou divergência das lentes são características determinadas pela relação entre o índice de refração e o índice de refração do meio onde estão inseridas. Sim, do índice de refração da lente e o índice de refração do meio onde está inserida, que é um pouquinho da equação de Rayleigh, né? Se você lembrar, a divergência igual n da lente sobre n do meio menos 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, o item 3 também é verdadeiro, alternativa C. Bora para a próxima? Questão 12. Durante uma aula do laboratório de física, o professor apresentou a montagem esquematizada na figura para seus alunos. Na figura, uma lente biconvexa está fixada em uma determinada posição. A 60 centímetros da lente foi fixado um objeto luminoso. Em seguida, o professor pediu aos seus alunos para posicionar uma tela à esquerda da lente, de onde vão observar uma imagem nítida do objeto projetada na tela. Então, imagem projetada, imagem real. Ao executarem o experimento, os alunos determinaram que a posição da tela onde visualizaram uma imagem nítida é 1 metro de distância do objeto. Nessas condições, o professor pediu aos seus alunos que determinassem o valor da distância focal da lente. Bom, exercício clássico de aplicação. Então, do objeto até a lente é o P. E o P vale 60 centímetros. Da imagem até a tela é o P'. O P' vai ser quanto? 40 centímetros. Por quê? Porque tem que completar para dar 1 metro. Lei de Gauss, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre F, 1 sobre 60, mais 1 sobre 40. Bom, 1 sobre F, MMC, eu vou pôr 120. 120 por 60 dá 2 vezes 1, 2. 120 por 40, 3 vezes 1, 3. 1 sobre F dá 5 sobre 120. Se eu inverter de um lado, eu inverto do outro. 120 dividido por 5. Tudo bem? Então, 120 dividido por 5 vai dar um foco de 24 centímetros, que é o que nós vamos encontrar na alternativa D de dado. Questão 12, D de dado. Questão 13. Uma pessoa apresenta miopia. Para corrigir essa ametropia, ela utiliza óculos com lentes esféricas, como a representada por L na figura, que atuam em conjunto com as demais estruturas do seu globo ocular, formando imagens nítidas da retina do olho. Sabendo que a miopia é a única ametropia que afeta o olho dessa pessoa, as imagens projetadas em sua retina... Bom, então vamos lá. O que ele está pedindo aqui? Definição. Então, particularmente, já falou de miopia e tudo mais. Então, sabendo que a miopia é a única ametropia que afeta o olho dessa pessoa, as imagens projetadas na sua retina são... O que está acontecendo? Primeiro, imagem projetada vai ser sempre uma imagem o quê? Real. Então, podem ser reais ou virtuais? Não, pode ser a B. São sempre virtuais? Não pode ser a C. E não pode ser a E. Olha lá que interessante. Só sobrou 2 respostas possíveis, ou a A ou a D. Então, são sempre reais? Sim. Então, isso aqui está certo e isso aqui está certo. E L deve ser convergente? Não, isso aqui está errado, não pode ser convergente. O L, para corrigir miopia, só pode ser divergente. Então, deve ser divergente para corrigir o problema. Portanto, só pode ser a alternativa D
de dado. Perfeito? Questãozinha bonitinha e... Questão 14. Uma pessoa com dificuldade em enxergar com nitidez objetos próximos a seu rosto consulta um oftalmologista que prescreve a utilização de lentes convergência de 4D. A distância focal em centímetros dessa lente é... Bom, olha que interessante, apesar de parecer um exercício complicado, ele é um exercício fácil, por quê? Divergência é 1 sobre o foco. Então, o foco é 1 sobre a vergência. Então, ele é direto. 1 sobre 4 dioptrias, o foco disso vai dar quanto? 0,25 de metros ou 25 centímetros. Ele poderia ter explorado um pouquinho mais esse exercício, né? Por quê? Só para chamar a atenção. Se ela tem dificuldade em enxergar objetos próximos, ou ela tem presbiopia, ou ela tem hipermetropia, certo? Essa é a questãozinha, dá para ver isso porque a vergência também é positiva, né? Então, ela usa a lente convergente. Mas ele foi direto pedir o foco. Bom, questão 15. Um estudante observa uma pessoa por meio de uma lente convergente de distância focal 1 metro. Então, o foco dessa lente, 1 metro. Inicialmente, a pessoa encontra-se a 6 metros da lente. Então, na situação 1, primeira situação, P igual a 6 metros. Legal, 6 metros. Se a pessoa aproxima-se da lente de 1 metro, a sua imagem se afasta da lente quanto? Bom, vamos lá. Então, no primeiro caso, 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P'. 1 sobre 1, 1 sobre 6, mais 1 sobre P'. 1 sobre 1 menos 1 sobre 6 é 1 sobre P'. MMC, 6 e 1 é 6. 6 por 1 dá 6 vezes 1, 6. Menos 6 por 6 dá 1 vezes 1, 1. Olha que legal. 6 menos 1 dá 5 sobre 6. E, se eu inverter os dois lados, eu vou descobrir que o P' vale 1,5 metros. Agora, o que vai ser no segundo caso? Se a pessoa se aproxima da lente de 1 metro, então o novo P vai ser igual a quanto? 5 metros. Eu já vou direto aqui, ó, nesse caso. 1 sobre 1, porque o foco não mudou. 1 sobre 5 mais 1 sobre P'. 1 sobre 1 menos 1 sobre 5 igual a 1 sobre P'. Então, vai dar 5 por 1, 5 vezes 1, 5, menos 1 é 1 sobre P'. Isso aqui vai dar 4 sobre 5 é 1 sobre P'. P' é 5 sobre 4. 5 dividido por 4 dá 1,25 de metro. Então, repara, qual que foi a distância entre um ponto e outro? Foi um aumento de quanto? De 5 centímetros. Alternativa C. Questão 16. Um oftalmologista prescreveu para um paciente uma lente que fornece de um objeto colocado a 40 centímetros da lente. Então, P igual a 40 centímetros sobre o seu eixo principal, uma imagem virtual e 3 vezes maior. Bom, se ela é virtual, ela é direita, então o A vai valer mais 3. Que tipo de lente e o valor absoluto da sua distância focal? Bom, pessoal, de cara, se essa lente está aumentando, não pode ser divergente, só pode ser uma lente convergente, tudo bem? Então, A igual a F sobre F menos P. Se o A vale 3, igual a F sobre F menos 40.
esse f menos 40 vai multiplicando, então vai ficar 3f menos 40 igual a f, 3f menos 120 igual a f. 3f menos f igual a 120, 2f igual a 120, então f vai ser igual a 60 centímetros, alternativa E. Perfeito? Questão 17, vamos lá? Durante uma aula de ótica geométrica no laboratório, o professor fez um experimento para que os alunos descubram a posição da lente em relação a um objeto. A estrutura é feita de tal maneira que a distância do objeto seja 120 até a tela de projeção. Então, primeira coisa que a gente tem que ficar esperto, 120 até a tela de projeção. Então, ó, o P mais o P' tem que ser igual a 120. E essa imagem só pode ser uma imagem real. Por quê? Toda imagem real, ela é projetada. E aí, toda real é invertida. Então, vamos lá. Uma lente esférica convergente de distância focal igual a 22,5 centímetros é colocada entre o objeto e a tela de projeção. O objeto fica disposto de forma perpendicular ao eixo principal da lente e este alinhado com todo o sistema. O professor pede para que a imagem nítida projetada na tela seja maior do que o objeto. Se ela é maior que o objeto, o A vai ter que ser maior. Para a situação solicitada e a forma com que o experimento é montado, qual deve ser a distância entre o objeto luminoso e a lente? Bom, então, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza? 1 sobre 22,5. Peraí, 22,5. 22,5 é a mesma coisa que. Peraí, que deu uma travada na caneta. 22,5 é a mesma coisa que 45 sobre 2. Tudo bem? Então, vou colocar 45 sobre 2, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Legal. Então, 2 sobre 45 é 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Percebam uma coisa, ó. 2 sobre 45, eu vou tirar o MMC disso aqui. P vezes P' dividido por P é P'. P vezes P' por P', P. E aí, perceba o que eu vou fazer. P mais P' vale quanto? 120. Então, vai ficar 2 sobre 45 é igual a 120 sobre P vezes P'. E aí, ó, P vezes P' igual 120 sobre vezes 45 sobre 2. 120 por 2, 60. Vezes 45 dá 2.700. P vezes P', 2.700. Beleza. Por que eu vou parar aqui? Agora, repara uma coisa. Eu sei que o P mais P' é 120. E o P' mais P vezes P é 2.700. E ainda sei que o A menos P' sobre P, esse A tem que ser um valor o quê? Positivo, certo? Positivo não, maior do que zero. Por quê? Porque é uma imagem maior, tá vendo? Ou seja, maior que o objeto. Então, eu sei que o P' tem que ser maior que o P. Bom, então, ó, P' é maior que P dá 120. Olha para os valores que eu tenho lá no enunciado. Então, por exemplo, se o P', ele quer, olha só, está da forma que o experimento é, qual deve ser a distância entre o objeto e a lente? Ele quer o P. Então, ó, ele quer o P. Deixa eu colocar aqui, ó.
qual que é o P. Então, pensa comigo. Uma possibilidade aqui. Item A. P igual a 30. Se P igual a 30, P' vai ser 90. Por que P' vai ser 90? Porque P vezes P' dá 2.700 e P mais P', ó, 30 mais 90 igual a 120. Legal. Então, já pode ser a alternativa A. Vamos conferir as outras. Se o B é 90, pera aí, não pode ser, porque ó, 90 para P, para dar 120, o P' é 30. E aí o que acontece? O P' não vai ser maior que o P, então não pode ser a B. A mesma coisa 60. Se fosse 60, 60 com 60, 120, certo? 60 mais 60, 120. Aí a imagem vai ficar igual. P igual a 45. Se P igual a 45 para dar 120, 120 menos 45 dá 75. Beleza. P 45 e P' 75. Só que 45 vezes 75, 75 vezes 45 dá 3.375, o que inviabiliza a resposta. A mesma coisa para o 15. Vamos ver para o 15 aqui, ó. Se eu coloco 15, 120 menos 15 vai dar 105. Então, 105 P', P igual a 15. P e P'. Só que 105 vezes 15 vai dar 1.575, ou seja, diferente de 2.700. Portanto, só pode ser a resposta A. Questão 18. Uma lente esférica imersa no ar divergência, ou também conhecido como vergência, de -2. Então, a vergência é igual a -2. Dioptrias é utilizada para a obtenção de uma imagem 2 vezes menor do que o objeto. Então, o A é meio. Perfeito? Considerando o exposto, assinar a alternativa que apresenta a distância da lente que o objeto deve ser colocado. Bom, vamos tomar cuidado com o seguinte. Primeiro, se a vergência é -2, vergência é 1 sobre o foco. Então, foco é 1 sobre a vergência. 1 sobre -2 vai dar um foco de menos 0,5 metro. É uma lente divergente. Lente divergente só dá uma imagem, virtual, direita e menor. Então, o A é positivo. Ele quer a distância da lente em que o objeto deve ser colocado. Então, A é F sobre F menos P. 1 sobre 2 igual a menos 0,5 sobre menos 0,5 menos P. Vou passar isso aqui para cima, vai ficar menos 0,5 menos P igual a menos 1. Menos 0,5 mais 1 é igual a P. Então, o P dá 0,5 de metro, o que nós vamos encontrar como resposta na alternativa C. Tudo bem? Bora para o próximo. Questão 19. Observe o diagrama da figura ao lado, onde estão representados um objeto AB e uma lente convergente L, cujos focos são representados por F e F'. A imagem A' B' do objeto será quanto? Bom, vamos lá. Vou ter que desenhar aqui da melhor forma possível. O feixe que vem paralelo vai sair pelo foco. Então, eu vou precisar aqui tomar um certo cuidado aqui com o meu desenho. O que vem paralelo sai pelo foco. Perfeito? Opa, eu cliquei em outra cor. E aí eu vou fazer o seguinte, o que vem pelo centro óptico, ó, não sofre desvio. Então perceba, esses dois caras aqui, eles não vão se encontrar aqui, eles estão se afastando. Então eles vão se encontrar aonde, pessoal?
eu vou prolongar esses feixes para onde? Para trás, ó. Então, o feixe está aqui atrás, ó. Opa! O feixe está aqui atrás, ó. Eles se encontraram aqui atrás. Se eles se encontraram aqui atrás, formou uma imagem o que aqui? Essa imagem, se ela foi feita por prolongamento, ela é virtual. Toda virtual é direita. E nesse caso, é maior do que o objeto. Portanto, só pode ser a alternativa B de bola. Tudo bem? Questão 20. A figura mostra uma lente delgada e convergente de distância focal, 180 centímetros, e um objeto luminoso colocado sobre o eixo principal da lente. Sendo a distância entre o objeto e a lente igual a 60 centímetros, P, a posição da imagem conjugada pela lente no eixo X, representada na figura, é... Bom, toma um cuidado aqui, muito grande. Por quê? Vamos lá. Ele deu que o P vale 60, que é a distância do objeto, e o F é 180. E aí eu vou lá, ó, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P', 1 sobre 180 é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre P', 1 sobre 180 menos 1 sobre 60 é 1 sobre P', MMC é 180. 180 por 180 dá 1, 180 por 60 dá 3. 1 menos 3 dá menos 2 sobre 180 é igual a 1 sobre P', e aí eu vou chegar que o P' vale menos 90. Só que eu tenho que achar a posição no eixo X. Então, se você perceber, ó, o objeto está no 0. A lente está no 60. O X está para cá. A imagem vai se formar o quê? Do mesmo lado do objeto. É o efeito lupa esse aqui. Então, só que ela está a 90 centímetros da lente. Então, ó, 60 mais 30, ela vai ser formada onde? No menos 30 centímetros, que é a alternativa C. Então, 20, alternativa C. 21. O olho humano, apresentado no esquema da figura a seguir, forma imagens por meio do fenômeno físico chamado de refração. No olho existe um cristalino, uma lente biconvexa que fica localizada no interior do globo ocular. No fundo do globo ocular encontram-se a retina, que é sensível à luz e serve como anteparo das imagens. Por todos esses fatores, o olho humano pode ser considerado um instrumento óptico. Existem casos em que as imagens não se formam exatamente sobre a retina, o que origina os denominados defeitos da visão. Tendo como referência o texto precedente, assinale a opção correta a respeito dos defeitos da visão. Opa! Então vamos lá. Defeitos da visão, vamos achar a certa. A miopia é o defeito da visão que ocorre quando a imagem se forma atrás da retina. Falso, ela se forma antes da retina. A miopia ou dificuldade em ver de perto ocorre quando a luz que entra nos olhos se foca em frente à retina? Não, dificuldade de ver de longe. Hipermetropia é o defeito da visão que ocorre quando a imagem do objeto é formada entre o cristalino e a retina. Antes da retina? Não, isso aqui é miopia. Lentes divergentes fazem que a imagem formada seja focada no ponto certo. Com isso, o problema de miopia pode ser corrigido? Correto. Alternativa D. Vamos achar o erro da E. Para se corrigir o problema da hipermetropia, deve-se usar óculos com lentes divergentes? Não, convergentes. Portanto, a 21 é D de dado. Questão 22, estamos chegando no final, hein? Durante uma caminhada num calçadão ao lado de sua filha, Manuel observou que ela conseguia ler as placas muito distantes, com grande facilidade.
enquanto ele não conseguia enxergar nenhuma palavra das mesmas placas com clareza. Por esse motivo, ele resolveu procurar um especialista a fim de identificar e sanar seu problema de visão. Qual é a doença dos olhos de Manuel que permite a distorção das imagens e qual deve ser a solução indicada pelo especialista na consulta? Bom, aqui eu queria colocar esse exercício só para chamar a atenção para vocês. Tá certo falar de doença? Não, é defeito de visão. Então, se ele não enxerga de longe, ele tem miopia. E ele deve usar quais lentes no ar? Lentes de borda grossa, que são divergentes, certo? Só para lembrar, quais são as de borda grossa? Bicôncava, plano côncava ou convexo côncavo. Alternativa B de bola. 23. Vamos lá. O olho humano é semelhante em muitos aspectos à câmera fotográfica. Assim como na câmera fotográfica, o olho humano é constituído basicamente por um sistema de lentes, um sistema de diafragma e um anteparo fotossensível. Sobre a equivalência entre o olho humano e o sistema óptico da câmera fotográfica, complete o quadro a seguir fazendo as analogias e relacione os componentes da coluna da esquerda com a posição no quadro indicada pelos numerais na coluna da direita. Então, olha aqui, a questão de estrutura do olho. Então, a única coisa chatinha dessa questão é a forma que ele foi feito. Ó. Componente do olho, 1. Quem que é o 1? O 1 é a A. Então, ó, 1 é a A. Tampa da lente, fecha a entrada de luz. Bom, quem fecha a entrada de luz é a pálpebra. Então, o A corresponde ao 4. Beleza? 2 é a B. B. Pupila íris controla a entrada de luz. O que controla a entrada de luz? O diafragma. O item 2. Então, B é o 2. Item 3 é o C. Sistema de lentes. Sistema de lente é o cristalino. 1. Item D, que é o 4. Retina registra a imagem, é o sensor fotossensível da máquina. E o item E, que é o 5, né? Foco automático, quem que são? São os músculos ciliares. Só que aí agora a resposta tá o quê? 1. 1 é C, ó. 1 é C. 2 é B. 3 é E. 4 é A. E 5, é a D. Coloquei 5 errado aqui, viu, pessoal? Ixi, fiz coisa errada aqui. 5. Olha lá, só tirar esse carinha aqui, ó. 5 é a D. Então, vamos lá. 1 é C. 2 é B. Já achei a resposta. 3 é E. 4 é A. 5 é D. Alternativa B de bola. Beleza? Próxima questão, 24. O olho humano constitui uma complexa estrutura capaz de controlar a luz recebida e produzir imagens nítidas. Em pessoas com visão normal, o olho é capaz de acomodar o cristalino para focalizar sobre a retina a luz que vem dos objetos, desde que não estejam muito próximos. Pessoas míopes, por outro lado, apresentam dificuldade em enxergar de longe. Ao focalizar objetos situados além do chamado ponto remoto, a imagem forma-se à frente da retina, conforme ilustrado na figura. Neste caso, lentes corretivas são necessárias a fim de que o indivíduo observe o objeto de forma nítida. Qual arranjo esquematizado melhor descreve a correção realizada por uma lente receitada por um oftalmologista no caso de um indivíduo míope? Bom,
Então, vamos lá para a resposta. Primeiro, se você perceber aqui, ó, item a luz está passando e não está sofrendo nenhum desvio. Então, não poderia ser e está formando exatamente na retina. A A parece que está certa, mas não, porque a luz não está sendo desviada quando passa para a lente. Já a B, ó, aqui está sendo afastado. E aí formou em cima da retina. Bom, a B acho que é mais correta. A C, a lente está convergindo, está errado. O item D, ela também está convergindo, sofrendo convergência, está errado. E o que acontece na E também, ó. Tá vendo que tem que espalhar? Então só pode ser a alternativa B de bola. É uma questãozinha bonitinha pra gente definir, mas tranquila essa. Última questão para finalizar e deixar tudo lindo, maravilhoso. Questão 25. Um paciente foi ao consultório de um oftalmologista para realizar exames de visão e após a realização, o médico identificou o seu problema. Para explicar ao paciente o seu problema e a solução, o médico fez um desenho esquemático relacionando a lente com a correção do defeito de visão apresentado como mostra a figura. Bom, olha lá, a imagem está se formando depois da retina. Isso é ou hipermetropia ou presbiopia, que eu estou corrigindo com lente o quê? Convergente. Então, não pode ser miopia, não pode ser miopia, não pode ser astigmatismo, ou é presbiopia ou hipermetropia. Presbiopia que deve ser corrigida com o uso de lentes divergentes? Não, está errada a C. Hipermetropia que deve ser corrigida com lentes convergentes? Alternativa E. Chegamos ao final da lista. Espero que ajude vocês. Beijos e boa